Meu nome é Irlane Gonçalves da Silva, eu sou professora de língua portuguesa. E na aula de hoje eu trouxe o tema fonética e fonologia. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu entendo que esse tema é muito importante quando se trata de trabalhar com os nossos alunos a questão da escrita. Na fonética e na fonologia, nós trabalhamos os sons das palavras. Então é interessante que a gente lembre que a fala vem antes da escrita. Por isso que ao trabalhar os sons, nós podemos passar para os alunos uma questão que às vezes se torna difícil, sabe? Eles entenderem que a escrita e a fala, elas têm essa relação. A escrita representa a fala, representa o som. Então, inicialmente, nós falamos que para o aluno, algumas normas, algumas regras da língua precisa ser assim clara, explícita, para que ele compreenda de maneira real como que isso funciona. Por isso que nós trabalhamos a questão da fonética e da fonologia, que trabalha com isso, com os sons das palavras. Pensando em algumas normas, em algumas regras, nós vamos falar sobre a tonicidade das palavras. Como que funciona? Por que eu preciso trabalhar a tonicidade das palavras? Porque é a partir da tonicidade que o aluno vai aprender a identificar as sílabas, onde elas muitas vezes precisam ser acentuadas. Com isso também ele vai compreender que os acentos, a acentuação gráfica, ela tem por finalidade reproduzir, né, na escrita, na grafia, o som mais forte que nós pronunciamos. No início, nós trabalhamos com os alunos a questão das vogais, porque as vogais são as responsáveis por emitir, por reproduzir, né, os sons nas palavras. Quando nós mostramos para o aluno que as vogais, que a consoante, na verdade, não tem som sozinha, ela precisa de uma vogal. Daí a gente parte para a ideia, né, ou seja, para mostrar para o nosso aluno que as vogais, por elas representarem o som, elas também terão essa articulação, de algumas ter um som mais forte e outras ter um som mais fraco. Por isso nós dividimos as vogais, lá quando nós vamos trabalhar em encontros vocálicos, em vogais átonas e vogais tônicas. As vogais átonas são aquelas que têm um sonzinho mais forte, mais inibido, e as tônicas são aquelas que têm um som mais forte. Como que eu posso identificar isso? Quando eu pronuncio uma palavra, ou seja, como eu estou falando sobre vogal, quando eu pronuncio uma vogal e quando eu falo essa letra, então o ar que sai do meu pulmão passa por todas as articulações, passa pelas cordas vocais e ele chega até a boca, né? Então, quando eu libero esse ar, eu libero esse som. E eu libero esse som totalmente. Quando eu falo a letrinha A, então percebam que ela sai aberta, é um som aberto, um som forte. Então eu posso dizer que A é uma vogal tônica. Entre as vogais tônicas eu tenho o A, o E e o O. E eu tenho as duas únicas
semivogais, que é a letrinha I, que quando eu pronuncio aqui na minha boca, eu não libero todo o som, não libero todo o ar. E a letrinha U. Então, eu tenho 3 vogais e 2 semivogais. A partir dessa concepção, eu vou mostrar para o meu aluno que as palavras são formadas a partir das sílabas. E eu quero que ele entenda, que ele compreenda que as sílabas são os sons. Para cada som, para cada articulação que eu uso aqui na minha boca para emitir um som, eu tenho uma sílaba. Então, por isso que é interessante que ele também entenda que eu tenho sílabas átonas e sílabas tônicas. Inicialmente, nós vamos falar sobre a tonicidade, ou seja, sobre as sílabas tônicas, as sílabas mais fortes. Porque nas palavras da língua portuguesa, nós temos sempre uma sílaba tônica, apenas uma é tônica. Por isso que ele tem que compreender isso como som. Se ele passa a compreender isso como som, ele não vai ter dificuldade em representar as palavras na escrita. Então, nós vamos iniciar falando sobre as sílabas tônicas e como que isso está representado na língua, na gramática da língua portuguesa. Está representado com as seguintes nomenclaturas. Oxítonas, tudo aqui, tonas, são palavras relacionadas aos sons. Paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas são as sílabas fortes ou a sílaba tônica que está localizada na última sílaba das palavras. E não posso esquecer de dizer que para que eu tenha uma sílaba, para que eu tenha uma oxítona, a palavra deve ter no mínimo 2 sílabas. Um exemplo que eu trouxe aqui foi da palavra sapatear e da palavra herói. Então, você percebe que na sílaba, nessa palavra sapatear, aqui nesse finalzinho aqui, nessa última sílaba, o som sai mais aberto, sai mais forte. Então, eu tenho aqui uma oxítona. Na palavra herói, eu percebo que a última sílaba também é a mais forte e fica explícito. Por que fica explícito? Porque na palavra herói eu tenho um acento. Eu tenho um acento gráfico, é um acento agudo aqui. Então, nesse caso, fica claro que aqui é uma oxítona. Na palavra sapatear, eu só percebo que aqui eu tenho uma oxítona quando eu pronuncio. Daí vamos partir para as palavras que são paroxítonas. As paroxítonas são palavras em que a sílaba tônica está localizada na penúltima sílaba. Lembrando que quando tratamos de oxítona, paroxítona, proparoxítonas, a gente vai perceber a tonicidade de trás para frente, tá? Então, a palavra heróico, por exemplo, eu percebo que a sílaba mais forte está aqui, na penúltima sílaba, heróico. Tem acento aqui? Não. E para lembrá-los, de que com o novo acordo ortográfico, as paroxítonas quase todas perderam acento agudo, acentuação. Então, a palavra heróico é uma paroxítona, porque a sílaba tônica está localizada aqui, na penúltima. Nas proparoxítonas, nós temos o quê? A sílaba tônica está localizada na antepenúltima sílaba, que eu vou relembrar contando de trás para frente. Mesmo que você perceba aqui, que o médico
a palavra forte, que está com acento agudo, é a primeira sílaba, mas independente disso, eu vou pensar nas oxítonas, paroxítonas e proparoxítona. Então, aqui, nessa palavra, ela está localizada na antepenúltima sílaba. Então, eu tenho aqui uma proparoxítona. E num resumo assim geral, é isso que a gente apresenta sobre uma introdução, uma pequena introdução, né, sobre a fonética e fonologia.